Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e inicia-se aqui mais uma aula sobre análise de algoritmos iterativos. Bom, primeiro, após a explicação da notação O, vamos resolver alguns exercícios para praticar. Por exemplo, começar aqui pela letra A, onde ele está perguntando o seguinte: se 2 elevado a n é da notação O de 2 elevado a n sobre 2 no expoente. Bom, de cara, a resposta é falso. E por quê? Né? Precisa sempre justificar. É porque se a gente usa a propriedade que 2 elevado a n sobre 2 é o mesmo também que o quê? Que a raiz quadrada de 2 elevado a n, comparado com 2 elevado a n. Então, aí, notação O. Lembrando que a notação O é que esta função precisa que o limite assintótico da função, que esta função precisa limitar isso daqui, ou seja, esta precisa ser maior ou igual a esta. Isso não é verdade, porque tendendo ao infinito, você pode arranjar alguma constante que iria ser válido para tamanhos de espaço de problema, ou seja, para n's pequenos. Mas tendendo ao infinito, não importa a constante que você coloque aqui, esta irá ser mais relevante em notação O, mais dominante. Por isso, a resposta da letra A é falso. Seguindo para a letra B, ele faz a seguinte pergunta: se raiz de n mais 1 menos raiz de n é da notação O de 1 sobre raiz de n. E você pode pensar, não, né? Acho que na verdade é a notação O de raiz de n, não? Bom, não, porque se você parar para analisar, isso na verdade converge e para zero. Por quê? Vamos lá. O que é divergir e convergir, né? Divergir é quanto maior o x tendendo ao infinito, ele iria ser o valor de infinito. Agora, se converge, então, consequentemente, ou ele iria tender a ser uma constante, ou, por exemplo, ser zero. E que tipo de coisa converge e que tipo de coisa diverge? Você pode perguntar. Bom, o que diverge? O próprio x, por exemplo. Quando o x for igual a 1, será 1. Se for 2, 2. Se for 3, 3. Se for infinito, infinito. Agora, por exemplo, 1 sobre x, quando o x for 1, isso aqui será 1 sobre 1. E quando for 2, aí será 1 sobre 2. E se for 3, 1 sobre 3. Percebe que o valor só vai ficando cada vez menor? E tendendo ao infinito, 1 sobre infinito seria o quê? Aproximadamente zero. Então, ele converge para zero. Dito isto, vamos analisar aqui a seguinte expressão, né? Raiz de n mais 1 menos raiz de n. Bom, se o n for zero, isso aqui seria, por exemplo, a raiz de 0, a raiz de 1 menos a raiz de 0. Se o n for 2, se o n for 1, seria a raiz de 2 menos a raiz de 1. A raiz de 2, por exemplo, é aproximadamente 1,4. E a raiz de 1 é aproximadamente 1. E se for a raiz de 3 menos a raiz de 2, seria 1,7 menos 1,4. Percebe que aqui, por exemplo, dá 1.
aqui já dá 0,4, aqui já vai dar 0,3. E tendendo ao infinito, o valor vai ficar cada vez menor de acordo com o tamanho do n, com o valor do n. Então, na verdade, não tem como isso aqui ser da notação O de raiz de n. Porque o que se entende, quer dizer, perdão, ele fala, ele poderia ser da notação O de raiz de n? Não, porque ele não, essa notação O, ela diverge, tendendo a infinito, ela realmente será infinito. Será a raiz de infinito, por exemplo, falando de grosso modo. Mas não é o caso. Essa aqui converge e quanto maior o n, menor será o valor. Então, claramente, será o quê? Da notação O de 1 sobre alguma coisa. Alguma coisa n. É raiz de n? É só n? Como é que a gente pode comprovar isso, né? Por exemplo, aqui na notação O ele falou se é da notação O de 1 sobre raiz de n, né? Bem aqui. É possível comprovar isto? Usando a propriedade do quadrado da diferença. Como assim? Bom, é um conceito matemático básico, mas será revisado aqui. Por exemplo, quando falamos que 9 menos 4 é igual a 5, a gente tem isso como uma verdade. É algo que todos nós sabemos. Certo. Destrinchando um pouco mais isto, se a gente considera que 9, na verdade, é o termo 3 ao quadrado, e 4 sendo 2 ao quadrado, nós manteríamos que esta expressão é também a mesma que esta. Ok. E utilizando a propriedade do quadrado da diferença, teríamos aqui que qual um jeito de eu chegar em 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Se eu tenho o que resulta nisso, na verdade, né? Seria a multiplicação de 3 mais 2 multiplicado por 3 menos 2. Ao fazer isto, você teria, por exemplo, já se sabe, né, que a resposta disso seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é evidenciado porque se você faz 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, e depois 3 vezes menos 2 dá menos 6. Depois 2 vezes 3 iria dar mais 6. E por fim você teria 2 positivo vezes 2 negativo, dando aí, né, menos 2 ao quadrado. E menos 6 com mais 6, consequentemente, se cortam. Logo, teríamos aí que é possível, utilizando essa propriedade matemática, chegar neste valor. E por que que isso é tão importante? Bom, considerem a mesma coisa, trocando, por exemplo, vamos dizer que o 3 é x e que o y é igual a 2. Então, usando este mesmo exemplo, teríamos que, para chegar nesta conclusão, bastaria que eu fizesse esta multiplicação. Ok, e aonde você quer chegar? Eu quero simplificar esta expressão para entender o real funcionamento dela. Ou seja, vamos chamar raiz de n mais 1 de x e vamos chamar raiz de n de y. Logo, se eu multiplicar x mais y por x menos y, eu conseguiria elevar os dois termos ao quadrado, assim podendo, por exemplo, fazer a soma de n mais 1 com menos n, podendo cortar os dois n's e ficar com apenas 1 no numerador. E só que se eu apenas multiplicar,
eu estaria falando de outra notação O. A igualdade não seria mais mantida. Então, o que é necessário fazer aqui? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o número 7. E eu multiplico 7 por 2, que daria 14. E depois divido esse 14 por 2 e voltaria a ser 7. Logo, se eu multiplicar o numerador e o denominador pela mesma coisa, então eu não estaria alterando em nada a função, pois seriam a mesma coisa. Se eu multiplicar o denominador e o denominador pela mesma coisa, isso não muda. Logo, eu irei multiplicar. Se não há denominador o informando, então nós consideramos que o denominador de tudo seria 1. Logo, eu posso multiplicar raiz de n mais 1 menos raiz de n por raiz de n mais 1 mais raiz de n e o seu denominador também. Assim, teríamos que eu iria conseguir tirar a raiz quadrada daqui e daqui. Ficaria então n mais 1 menos n sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Logo, cortando os dois n's, ficaria com 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. E na questão, ele fala que se ele quer perguntar se isso aqui é da notação O de 1 sobre raiz de n. Veja, tendendo ao infinito, esse raiz de n mais 1 mais raiz de n ficariam muito próximos de, na verdade, ser a soma de raiz de n mais raiz de n. Pois esse mais 1 aqui, essa constante, não traria nenhuma relevância tendendo ao infinito. Logo, afinal, a raiz de infinito mais 1 e a raiz de infinito são muito próximos. Logo, não tem influência uma constante nesta soma com o infinito. Por isto, teríamos que isso aqui seria muito próximo de, por exemplo, 2 vezes raiz de n, que, mais uma vez, uma constante não tem relevância, seja multiplicando, seja somando em notação O. Não muda a ordem da notação O do termo mais dominante. Então, por isso, seria da notação O de 1 sobre raiz de n. Essa seria a justificativa para a letra B. A letra C, por exemplo, agora é perguntar se 2n ao cubo menos raiz de n sobre 7 é da notação O de 2n ao cubo. Adiantando já a resposta, deixe-me apagar aqui por um momento. Pronto. Bom, apagando aqui, então ele pergunta se 2n ao cubo menos raiz de n sobre 7 é da notação O de n ao cubo. Tendendo ao infinito, esse 2n ao cubo, ou seja, o n ao cubo, é muito mais relevante, muito mais dominante do que o raiz de n sobre 7 ou raiz de n. Logo, isso sim se trata de notação O de n ao cubo. E para comprovar isto, é necessário que apresente uma constante e um n e uma verdade. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que você tinha 100 reais. E você perdeu uma parte muito ínfima desses 100 reais, coisa de 1 centavo. Então, a pergunta que eu lhe faço seria: você tinha mais dinheiro em qual situação? Quando você tinha os 100 reais ou quando você tem agora os 100 reais subtraído de alguma coisa? Os 100 reais, certo? Logo, se eu quero comprovar em notação O que
isto é verdade, esta condição é verdadeira, é necessário que basta, veja, como é 2n ao cubo, subtrair de alguma coisa, então se a minha constante for 2, então com certeza isso aqui será verdade. Logo, basta que a minha constante seja 2. E isso aqui, se você notar, será verdade para todo n sendo maior ou igual a 1. Porque com a minha constante sendo 2, isto aqui é verdade. 2n ao cubo é sim maior do que 2n ao cubo menos raiz de n sobre 7. E por isso, teria que minha constante é o 2, o meu n é igual a 1. E isto é verdade para todo n sendo maior que n0. Esse aqui é o meu n0, ok? E essa aqui é a minha constante. Dito isto, vamos para a próxima pergunta. Ele pergunta agora na letra D, está um pouco apagado, perdão, é se essa expressão é da notação O de apenas n. Pode parecer, mas o n ao quadrado sobre 10, poxa, ele manda na função? Sim, porque tendendo ao infinito, quem é o termo mais relevante aqui? É o n ao quadrado. Uma forma de tentar imaginar a resposta disso é que pense assim: infinito ao quadrado menos infinito. Poxa, infinito ao quadrado é muito maior, né? Então, isso aqui se trata de uma notação O de n ao quadrado e não O de n. Por isto, a resposta é considerada como falsa para esta alternativa. E quando é falso, você justifica por extenso. Então, você diz que, na verdade, n ao quadrado é muito mais relevante do que apenas O de n. E quem manda a função é justamente n ao quadrado sobre 10, que em notação O seria a notação O de n ao quadrado. Bom, e agora ele pergunta quem é mais se a afirmativa de 4 raiz de n se é da notação O de log de n. Bom, a gente já sabe que não, isso não é verdade. Porque a tabelinha que está no outro vídeo, que é justamente esta daqui, nos diz que quem é mais relevante em notação O, né? Seria a raiz de n do que em relação ao log de n. Como assim? Eu não entendi. Você pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, vamos considerar o log na base 2 e a raiz quadrada de n, certo? E vamos dar alguns valores para n. Você pode dizer agora, se for o valor 4, se o n for igual a 4, então o log de 4 seria, por exemplo, 2, porque 2 elevado a que número dá 4? 2. E raiz de n, qual é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Tá igual. Ok, vamos aumentar esse valor então para 16. 16, ok. 2 elevado a que número dá 16? 4. Mas a raiz quadrada de 16 também é 4. Tá igual. Ainda está igual. E com o número 64? 2 elevado a que número dá igual a 64? Seria o número 6. Por que 6? Por quê?
2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a quinta é 32 e 2 elevado a sexta é 64. Agora, quanto é a raiz quadrada de 64? É 8. Percebe que tendendo ao infinito essa diferença será muito mais evidenciada? Por isso, a resposta é que isso aqui é falso. Por quê? Raiz, porque na verdade aqui seria a notação O da raiz quadrada de n e não de log de n. Dito isto, essa afirmativa é falsa. Essa letra F tem um vídeo dedicado só para ela, que é uma série aritgeométrica, por favor, recomendo que vejam. Assim, não se preocupem tanto, tá? Ela parece difícil, é um pouco realmente. Ela envolve alguns bons conceitos, envolve série aritmétrica, série geométrica, série aritgeométrica, derivada. O conceito de 2 elevado a zero, ou qualquer constante elevado a zero, diferente do próprio zero, que entra em debate se realmente é, mas dando um pequeno spoiler, é que todo número elevado a zero, diferente do próprio zero, é igual a 1. E por que é que isto é verdade? É porque, por exemplo, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 é igual a 4. Né? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Se eu transformar esse 4 na base de 2, em uma potência de 2, ou seja, seria mesmo que 2 ao quadrado. E se eu considero também que, por exemplo, 2 vezes 4 é igual a 8, e colocando em bases de 2, ou seja, 2 vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado à terceira. Comprovando a propriedade matemática que quando você multiplica números que têm a mesma base, você apenas soma os expoentes. Logo, o resultado de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 é a soma dos expoentes, que ficaria 2 elevado a 1 mais 2 igual a 2 elevado à terceira, e isto é verdade. Certo, e com esta conclusão, por exemplo, eu teria que, então, o critério da divisão seria o mesmo. Por exemplo, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 1. Logo, é a propriedade que se a mesma base e é uma divisão, então subtrai os expoentes. Ficando aí, então, com 2 elevado à terceira menos 2 é igual a 2 elevado a 1. E 3 menos 2 é igual a 1, então isso comprova como verdade. Ok, então, basicamente, se 2 multiplicado por ele mesmo dá 4, e 4 é igual a 2 elevado a 2, e se eu faço o processo inverso, que é o da divisão, então ficaria 2 ao quadrado dividido por 2 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado menos 1, logo 2 elevado a 1. Então, se eu divido 2 elevado a 1 por 2, eu teria 1, certo? Afinal, 2 dividido por ele mesmo é 1. Só que o que é que isso implica? É que se trataria de 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Logo, 2 elevado a 1 menos 1, que seria 2 elevado a 0. E com essa propriedade matemática, a gente conclui que qualquer número elevado a 0, na verdade, é 1. Pois 2 elevado a 0 é a representação de que é um número sendo dividido por ele mesmo. Bom, esse assunto será abordado no vídeo de série aritgeométrica. Tem um vídeo dedicado só para isso. Agora vamos voltar aqui para a letra G. A letra G ele informa o seguinte. Ele está perguntando se n sobre 3
mais 5n, raiz quadrada de log de n, da notação O de log de n. E a resposta é falso. Por quê? Porque, na verdade, veja, a gente já, só por conta desse, a gente já sabe que isso é mentira, né? Porque pelo menos seria da notação O de n. Só que a gente tem a notação de quê? De n multiplicado por algum tipo de n. E esse algum tipo de n também diverge, ou seja, tendendo ao infinito, ele realmente irá aumentar de valor. Porque, por exemplo, se eu multiplico um n que diverge com um n que converge, né? Então você concorda comigo que isso aqui na verdade seria 1, consequentemente seria da ordem, né, de uma constante. Agora, se é n, algum tipo de n que é multiplicado por algum outro tipo de n, onde ambos esses n's tendendo ao infinito só tem uma ordem de crescimento que só cresce, logo a gente está se tratando de um outro tipo de notação O, que seria esta daqui. Não é muito comum, nunca vi um algoritmo com esse tipo de custo, mas isto aqui seria da notação O disto daqui, né, de n vezes a raiz quadrada do log de n. Então, por isso que a resposta é falsa. Né? E mais uma vez, para justificar, você precisa falar, você escreve a justificativa. Bom, e para ir avançando, né? A gente tem aqui o log de n mais 1 menos log de n. Ele pergunta se isso aqui se trata da notação O de raiz de n. Se você analisar, você vai perceber que é o mesmo caso daquela questão de raiz quadrada, né, que é a letra B. Se você perceber, isso aqui converge e vai convergir para um nada. Então, por exemplo, que se ele convergisse para uma constante, então seria de uma ordem de uma constante. Só que não é o caso. Por quê? Bom, log de n mais 1 menos log de n, utilizando a propriedade logarítmica, que é, por exemplo, vamos assumir que 16... não, perdão. Que é 4 vezes 4 é igual a 16. Ok. O log na base 2 de 4 vezes 4, então precisa ser também igual ao log na base 2 de 16. Até aí, tudo bem. Só que existe uma propriedade logarítmica que é esta daqui. O log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. E por que isso funciona? Veja, quanto é o log de 4 na base 2? É 2, porque 2 elevado a 2 é 4. E o log de 16 é igual a 4. Logo, se eu uso essa propriedade de log na base 2 de 4 mais o log na base 2 de 4, eu também teria igual ao log de 16 na base 2. Isso é verdade porque, né, 2 mais 2 é igual a 4. Então veja, a igualdade foi mantida, logo isto é verdade. E qual é o processo inverso da multiplicação? É a divisão. Logo, se eu mencionasse que, por exemplo, 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, o log de 16 dividido por 4 é igual ao log de 4.
Logo, separando isto, eu teria aqui o log de 16. Se na multiplicação foi soma, logo na divisão será subtração. Menos o log de 4 é igual ao log de 4. Isso é verdade porque 4 menos 2 é igual a 2. Dito isto, se eu tenho uma expressão log de n mais 1 menos log de n, é o mesmo que eu dizer que é um log de n mais 1 dividido por n. E n mais 1 sobre n, também eu posso dizer que, na verdade, se trata de n sobre n mais 1 sobre n. E por que isso é verdade, né? Bom, por quê? Imagine que n é igual a 1. Se n for igual a 1, você teria 1 mais 1 sobre 1. Logo, 2 sobre 1. Utilizando esta propriedade, né, ficaria 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 igual a 2. E outro valor para n? Sei lá, é o valor 4. Ok, então seria 4 mais 1 sobre 5, que dá, ou sobre 4, né, perdão, que daria 5 sobre 4. 5 sobre 4 é o mesmo que 1,2 ou é 1,25? Eu sempre confundo. 1,25. E se eu uso a mesma propriedade, ou seja, 4 sobre 4 mais 1 sobre 4, eu teria que isso justamente seria 1 mais, quanto é 1 quarto? 0,25. Logo, fazendo isto, eu teria que seria, na verdade, o log de 1 mais 1 sobre n. Ou seja, perceba que quanto e tendendo ao infinito, isso aqui é divergir ou convergir? Convergir. Por quê? Log de 1 mais 1 sobre n, onde n tende ao infinito. Logo, se isso aqui for infinito, isso aqui iria se cortar e seria o log de 1. E quanto é o log de 1? Na base 2, por exemplo. 2 elevado a que número igual a 1? Lembram que eu disse do processo da multiplicação? Que todo número elevado a zero é igual a 1? É justamente isso. Ou seja, isso aqui não seria nem da ordem de uma constante. Porque quando n tende ao infinito, na verdade isso aqui é zero. Porque ficaria log de 1 e o log de 1 é zero. E zero não é uma constante. Zero é a representação do nada, do vazio, do nulo. Então, zero, se você tem apenas zero, você não tem uma constante. Você tem só um nada. Então, em notação O, por exemplo, a gente poderia utilizar para justificar essa resposta a série de Taylor. Onde a série de Taylor, ele iria tratar esse polinômio aqui da seguinte maneira. Aqui as coisas ficam um pouco mais esquisitas, mas não, se eu não me engano, 1 sobre n mais menos 1 sobre n elevado ao cubo sobre 3 fatorial, depois mais, menos, mais, menos e sucessivamente isso tendendo ao infinito. E fazendo isso com a série de Taylor,
a gente veria que, na verdade, de todos os termos representados aqui, qual é mais dominante na notação O? Você me dizia, mas 1 sobre n ao cubo é mais dominante que 1 sobre n, não, por exemplo? A resposta é não. Porque, veja, quem é maior aqui? 1 sobre n ou 1 sobre n ao cubo? 1 sobre n. Por quê? Porque, veja, quando n for, por exemplo, 2, seria 1 sobre 2 versus, né, 1 sobre 8, porque 2 elevado ao cubo é 8. Ou seja, em notação O, esse decai mais rápido. Mas então esse é mais dominante em notação O, pois esse é mais custoso. Por isso, aplicando a propriedade da série de Taylor, a gente teria que, na verdade, isso aqui está na notação O de 1 sobre n, e não da notação O de raiz de n, até porque aqui converge e log e raiz de n divergem. Por isso a resposta seria não. Eu preciso comprovar com a série de Taylor? Não. Basta você fazer esta propriedade e mostrar que, tendendo ao infinito, isso aqui converge e não diverge. E com certeza não é da notação O de raiz de n, por isso a afirmativa é falsa. Bom, a letra A também é justificada em outro vídeo, que é de séries aritmétricas. Recomendo bastante que os vejam. A letra B agora, vou fazê-la. Eu vou abrir outro pente, porque já está muito lotado esse daqui. Então, bom, aqui está. E vamos lá. Ele quer saber da notação θ de a letra B aqui, ok? De 25n ao cubo mais raiz de n. Se é O de θ de n ao cubo. Bom, uma função só pode ser θ quando é igual a ela mesma, ou seja, n ao cubo é θ de n ao cubo, pois ele consegue ser tanto menor ou igual quanto maior ou igual a n ao cubo. Então, precisamos justificar. Como justificamos isso? Bom, primeiro vamos comprovar a notação O. Logo, se a notação O, consequentemente, n ao cubo multiplicado com alguma constante precisa ser maior do que 25n ao cubo mais raiz de n. Se consideramos que é 25n ao cubo mais alguma coisa, que é quantas algumas coisas? Vejam, qual é a constante que está do lado desse raiz de n aqui? É apenas 1. Logo, 25n ao cubo mais uma única coisa tem que ser menor ou igual a n ao cubo vezes uma constante. Logo, se a minha constante for 26, ou seja, ficaria 26n ao cubo, isso aqui seria verdade para para todo n. Isso aqui é verdade para n0 sendo igual a 1, pois ficaria então com 25 vezes 1 ao cubo mais raiz de 1, 26. Raiz de 1 que é 1, ou seja, 25 mais 1, 26. É menor ou igual a o próprio 26. Então, isso é verdade para todo n0, para todo n sendo maior que n0. E para comprovar na notação ômega, ou seja, 25n ao cubo mais raiz de n tem que ser maior ou igual a n ao cubo multiplicado por alguma constante. Veja, se 25n ao cubo mais alguma coisa, com certeza é maior ou igual
do que apenas o 25n ao cubo. Logo, em notação ômega, bastaria que minha constante fosse igual a 25. E aí eu teria que 25n ao cubo mais raiz de n com certeza é maior ou igual a apenas 25n ao cubo. Então, isso é verdade com n0 já sendo 1. Logo, isso é verdade para todo n sendo maior ou igual a n0. E aqui comprova a notação θ desta operação. E, por fim, a oitava questão. Ela pede para ordenar em notação O todos os termos aqui presentes. Veja, qual é o menor termo de todos aqui? Lembram da tabelinha? Algo que converge, ou seja, 1 e o denominador sendo n, uma constante, ou seja, notação O de 1. Depois teríamos aí log de n, raiz de n vezes log de n, n se elevado a alguma constante. Lembrando que se a notação de n ao quadrado é diferente da notação de n ao cubo. Depois tem a notação de 2 elevado a n, e mais uma vez, a notação O de 2 elevado a n, por exemplo, é diferente da notação O de 3 elevado a n. E teríamos, por fim, o n fatorial. Então, olhando para cá, tem alguma coisa que é da notação que converge, ou seja, que quanto maior o valor do n, menor fica o valor, e tendendo a zero, por exemplo? Bom, como você pode ver aqui, não tem. Então, olhando para a nossa tabela, a gente teria a notação O de uma constante. Logo, 2 elevado a 100 é o menor. Em seguida, quem é maior que 2 elevado a 100? Bom, a gente tem aqui log do log de n, raiz de n, 0,0, n elevado a 0,01. Quem aqui é maior? Bom, veja, n elevado a 0,01 é o mesmo que dizer que a gente tem aqui n sendo elevado a 1 sobre 100. Logo, a gente estaria se tratando da raiz não é quadrada. Veja, que número multiplicado por si mesmo 100 vezes daria n. É disso que a gente está falando aqui. E a gente quer saber, a gente pode ficar em dúvida, né? Quem é maior? N elevado a 0,01 ou log de n ou raiz de n? Aqui eu estou confuso. Quem será? Quem será? Bom, primeiro eu vou comprovar que n elevado a 0,01 em notação O é maior, né? É mais dominante do que log de n. E como você vai fazer isso? Bom, se eu uso a propriedade vamos considerar, primeiramente, que ambos são na mesma base, ok? Que são da base 2. E aí, eu vou dizer, então, que aqui seria 2 elevado a log do log de n, e aqui também seria 2 elevado a log ou a n elevado a 0,01. E o que eu fiz de um lado eu faço do outro, então, consequentemente, isto é verdade. E existe uma propriedade logarítmica que se trata desta daqui. Por exemplo, c elevado ao log na base b de a, eu posso trocar
isto continuará a ser verdade. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Poderia dar um exemplo prático? Posso. Por exemplo, log na base 2 de 64. 4 elevado ao log na base 2 de 64. Bom, veja. Eu vou escolher um número menor, gente. Porque isso aqui tá muito grande. Vai ser um número muito grande. Por favor, me ajude aí, né? Mas basicamente, pronto. 2 elevado ao log de 64 na base 2. Eu estou implicando que, na verdade, 64 elevado ao log de 2 na base 2 são iguais. Isso é verdade? Veja, quanto é 64, log de 64 na base 2? É 6. Então isso aqui se trata de 2 elevado à sexta. E 64 elevado ao log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, 2 elevado a que número dá 2? 1. Logo, 64. E 64 também é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Logo, comprovando essa propriedade logarítmica. Feito isto, então eu posso trocar esta expressão por esta. E aí eu teria log de n elevado a log na base 2 de 2. E como isso é a mesma coisa que 1, então eu teria esta comparação aqui. Agora fica um pouco mais fácil de discernir que o quê? Que com certeza, tendendo ao infinito, este aqui será muito mais relevante do que este daqui. Por isso, em ordem de notação O, veria então em seguida o log do log de n. E depois o n elevado a 0,01. E raiz quadrada de n se encaixa onde aqui? Raiz quadrada de n é o mesmo que n elevado a 1 sobre 2. Logo, ele é maior que n elevado a 0,01. Ok. E depois vem quem? Bom, iria vir o 5n. Depois iria vir o 6n log de n. Por que que n log de n é maior que n? Veja, a gente está comparando n multiplicado por algum tipo de n que também é da ordem de crescimento O, que diverge, ou seja, os n's não iriam se anular, eles iriam se juntar, seria uma coisa ainda maior. Então, n vezes log de n com certeza é maior que apenas 5n. Em seguida, teríamos então o n ao cubo e, por fim, nós teríamos o 4 elevado a n. Assim, organiza nossas respostas e teríamos aqui que essa aqui seria a resposta completa, né? Caso esse vídeo tenha ficado, caso você tenha tido alguma dúvida, por favor, pergunte e reveja essa explicação, reveja o vídeo. Não é uma coisa que você aprende de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Demora. Demora bastante. Mas o que importa é o seu compromisso em querer aprender. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. E, por favor, sobre as questões, a letra A da sétima e a letra F da sexta, saiba que estão aqui já na playlist, nos algoritmos. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui.